Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um ATPC aqui da Diretoria de Ensino da região de Limeira. É uma honra novamente estar com vocês e trazer esse tema que já foi abordado em outras oportunidades nos ATPCs aqui da nossa diretoria, o antirracismo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais do antirracismo diretamente relacionado à educação e à sociedade. Então, para a gente continuar aqui e, de certa forma, iniciar, eu vou apresentar, eu não estou sozinho no ATPC de hoje, mas para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Anderson de Souza, sou professor da rede da disciplina de língua portuguesa, estou PCNP de língua portuguesa na diretoria de ensino, mas, como disse a vocês, não estou sozinho aqui. Me acompanha a minha amiga PCNP, Joceline. Por favor, Jo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC, pessoal. Eu sou Joceline, como o Anderson disse, PCNP de Geografia aqui na Diretoria de Ensino da região de Limeira. Que tenhamos hoje uma excelente formação. E participando aqui conosco, nós temos também o nosso colaborador e colega PCNP de Tecnologia, o Vladimir, que está aqui nos bastidores trabalhando para que tudo corra bem, que seja fantástico o ATPC do dia de hoje. E hoje tem coisas maravilhosas, né, Anderson? Hoje está recheado de coisas boas, né? É isso mesmo, Jo. E eu vou pedir, como você falou do Vlad, que está aqui nos bastidores, a gente vai fazer questão do Vlad também, talvez se ele não quiser aparecer, mas trazer a foto dele. Então, Vlad, passa para a gente aí para o próximo slide, que aí tem a galera dos PCNPs que fazem parte da Diretoria de Ensino de Limeira e que vamos hoje ter, como eu disse, já a honra gigantesca de conduzir esse ATPC. Bom, então para a gente começar, né, Jo, a gente já traz aqui uma reflexão de Mahatma Gandhi, que é o seguinte: não existe um caminho para a paz é o caminho, né? A gente tem sofrido bastante aí em relação a esse período de pandemia, que graças a Deus já está passando, já está finalizando, e querendo ou não, é o que a gente busca. O que a gente busca é essa paz não só exterior como interior, devido a tudo isso que nós passamos, e vai fazer parte das nossas reflexões aqui durante o ATPC de hoje, né? E aí, seguindo, a gente traz também uma outra imagem, já para, de certa forma, fortalecer um pouquinho o que a gente vai conversar, a questão de ser antirracista, né? E nós temos convidados especialíssimos hoje, que já a Jo vai me ajudar aqui na apresentação do pessoal que está conosco. E aí uma outra imagem só para chamar a atenção, que é isso, é todo mundo de mãos dadas, né? E uma vez que essas mãos se unem, nós somos cada vez mais fortes, né? E é essa força que faz a diferença na sociedade em que a gente vive e participa no dia de hoje. E passamos agora para a nossa pauta, para os nossos objetivos gerais. Jo, você pode dizer os nossos objetivos aí? Posso sim, Anderson. Nós hoje temos objetivos, apesar de gerais, específicos, direcionados, extremamente importantes. O primeiro deles é compreender as dimensões e consequências do racismo estrutural. Depois a gente vem como compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância. Refletir de forma contínua sobre o racismo e seus derivados no ambiente escolar, valorizar a diversidade e promover a igualdade no cotidiano da escola, educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial e desenvolver práticas que fortaleçam a autoestima dos estudantes pertencentes a grupos discriminados, Anderson. Então, ele é geral, claro que as nossas convidadas, elas vêm trazendo olhares, né, específicos sobre os objetivos, mas vem aqui a importância de cada um deles, né, Anderson, para o nosso movimento do ATPC, ok? É isso mesmo, Jo, muito bom. E aí eu vou ter a oportunidade e a honra de já trazer a nossa primeira convidada aqui. Vocês estão vendo na tela de vocês vários rostinhos aqui, são vários convidados, como eu disse no dia de hoje, mas a gente vai pensando cada um deles, né, para ter a oportunidade de ouvir o que eles têm a colocar, e já vocês vão acabar conhecendo todos, tá? Eu vou pedir licença para os outros convidados aqui de apresentar especificamente a professora Marilda, inicialmente, e aí depois a gente vai tocando a bola para os outros convidados. Então, a professora Marilda Soares é graduada em História, em Pedagogia,
MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, atualmente coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAN de Piracicaba, e professora associada do PCG Exalc USP, do curso de especialização em gestão escolar. Professora Marilda, seja muito bem-vinda. Te passo agora a bola para que conduza da maneira que achar melhor e que nos traga e compartilhe conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. Obrigada, Anderson. Obrigada por suas palavras, muito gentis. Agradeço a você e a todos os presentes pelo convite. É um momento muito especial para mim, porque esse tema me é muito caro. E é sempre uma oportunidade que a gente não pode perder, né, de dialogar sobre esse tema que é essencial para a sociedade brasileira, que é a questão das relações étnico-raciais, né, do respeito, da construção de uma vida cidadã, de uma vida ética. É um grande prazer. Excelente, muito obrigado. Então, antes, na verdade, de passar para que você possa fazer aí as suas colocações, vamos apresentar a nossa próxima convidada, por favor. Isso, vamos sim, vamos apresentar com muito carinho a professora Vânia Soares. A professora Vânia Soares, embora também com o sobrenome Soares, como a Marilda, né, garantiu para a gente que não tem ligação de sangue, mas tem ligação de alma ali, né, de trabalhos e companheirismo. A professora Vânia Soares é pedagoga, licenciada pela Faculdades Metropolitanas Unida, FMU, coordenadora do Fórum Interreligioso para a Cultura da Paz e Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Porém, Anderson, aqui foi só uma prévia do currículo da professora Vânia, viu? Ela tem muita experiência, então eu vou passar para ela agora para falar um pouquinho dela para a gente. Seja bem-vinda, professora Vânia. Boa noite. Obrigada, Jo, pela gentileza das palavras, obrigada pelo convite. É um momento muito especial para nós poder participar hoje desse momento, né, trazendo um pouquinho da nossa vontade de dialogar com vocês, com os professores, enfim. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Com vocês todos. Muito obrigado. E aí eu não poderia deixar de não apresentar também, está aí numa outra janelinha, o professor Varley, que nos acompanha, mas eu vou deixar a apresentação do professor Varley lá mais para o final, haja vista que o professor Varley depois vai ter a oportunidade, a honra, o privilégio de juntar um pouquinho da fala da Marilda com a professora Vânia e de já nos encaminhar para o encerramento do ATPC lá no final, depois da explanação das duas professoras. Então eu vou convidar de volta, viu, Jô? Vou convidar de volta a professora Marilda para que ela possa, então, trazer aí sobre o tema apresentado, afrodescendência, identidade, reconhecimento histórico, as contribuições dela. Por favor, professora. Obrigada, Anderson. Quando você me convidou para estar aqui nesse momento, né, para essa nossa roda de conversa, na verdade, eu fiquei pensando qual seria o caminho mais adequado, qual o melhor recorte a fazer, haja vista o pouco tempo, mas também a complexidade do tema, né? E eu pensei que justamente a temática da afrodescendência e da busca de reconhecimento no processo de construção de uma identidade de nós, afrodescendentes, seria um caminho bom para a gente percorrer essa noite, porque, embora a gente não tenha todas as respostas, nós temos muitas questões e essas questões abrem para outras reflexões que podem nos ajudar a construir um caminho melhor, um caminho de uma cultura de paz, um caminho de respeito, um caminho de ética, de exercício de cidadania, de uma sociedade mais horizontalizada e menos preconceituosa. Então, eu decidi começar fazendo uma reflexão, né, sobre
os preconceitos históricos, como é que eles se constituem, e uma determinada base daquilo que vem a ser hoje esse racismo que nós, infelizmente, presenciamos no nosso país, em outros países com outras configurações, mas que aqui nós vivenciamos no nosso cotidiano. E eu trouxe essa reflexão, que ela vem do livro de um historiador francês, que é o François Hartog, que na década de 80 ele publicou um livro chamado O Espelho de Heródoto, ensaio sobre a representação do outro. E nesse texto, embora ele fale sobre a formação do conceito de grecidade, né, de cidadania grega na antiguidade, ele traz uma reflexão que nos ajuda a pensar naquilo que nós temos hoje, né? Quando se constitui, dentro do mundo ocidental, um conceito de civilizado, de civilização, esse conceito se refere especificamente ao eu, aquele que fala, aquele que constrói o conceito, né? E essa construção, ela tem um tanto de uma percepção excludente da alteridade, né? Da oposição ao outro. Se eu sou o civilizado, o não eu, o outro, é o bárbaro, é o selvagem, é aquele que me é inferior. E isso, embora a gente possa identificar em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico, na Grécia Antiga isso ganhou outros contornos, porque foi ali justamente que nasceu um campo do conhecimento chamado história. E esse campo do conhecimento nasceu justamente falando sobre a oposição entre civilizados e bárbaros, sendo os gregos os civilizados e bárbaros os seus inimigos tradicionais, os persas. Então, na visão do incivilizado, os gregos identificavam tudo que se opunha a eles. Enquanto eles eram democráticos, os incivilizados, os bárbaros, eram autoritários, eram ditatoriais. Enquanto eles eram apegados à formação da cultura, os bárbaros não sabiam falar corretamente, não tinham boas maneiras, não tinham medida certa da justiça, etc. Então, foram trabalhando nessa construção do que é a história, que tem uma série de aspectos positivos, mas foram construindo também essa ideia de oposição entre aquele que fala e sobre quem se fala, como sendo o inimigo, como sendo o oponente, o opositor e como sendo o inferior. E se lá na antiguidade os gregos consideravam como civilizados apenas eles próprios e os egípcios, porque reconheciam a grandiosidade da civilização egípcia, quando houve o processo de dominação romana, os romanos passaram a considerar-se civilizados junto com os gregos e os egípcios, que já traziam esse conceito dentro da sua formação cultural. E com o processo de helenização, também esse conceito se estendeu aos povos helenizados, que, de alguma forma, absorveram esse modelo cultural. Com a dominação dos bárbaros sobre os romanos e esse domínio todo que se criou na Europa, os europeus cristianizados passaram a trazer para si o conceito de civilizados, excluindo todos os outros como os oponentes, os bárbaros, os inferiores, né? Com o processo de desenvolvimento industrial, esse conceito se expandiu territorialmente, né, abrangendo os europeus e os norte-americanos, então, industrializados. E, mais recentemente, este conceito foi novamente atualizado, passando a abranger os ocidentais e todos os povos industrializados de um modo geral. Então, aí nós já vemos qual é a feição do bárbaro, qual é a feição do selvagem, qual é a feição do inferior, né? Então, nós vamos localizar aí os povos asiáticos, os povos africanos, os povos indígenas, os povos aborígenes da Austrália, ou seja, todos aqueles que não se inserem dentro desse perfil. Então, é só uma reflexão que fica para nos ajudar a entender
como é que esses preconceitos vão sendo historicamente criados e vão se desdobrando sobre os povos que não se inserem dentro do perfil daquele que fala, daquele que constrói a narrativa histórica e dessa narrativa que chega até nós. Porque, por exemplo, não é a narrativa islâmica que chega até nós, é uma outra narrativa. Então, nessa narrativa que chega até nós, inclusive os povos islâmicos são considerados incivilizados. Os povos nômades ciganos são incivilizados. E assim todos os outros que não têm esse perfil de dominação, de poder e de ter a possibilidade de levar a sua voz dentro de uma narrativa histórica. Eu acho que isso é um pensamento maravilhoso que abre diferentes perspectivas para a gente refletir sobre essa temática. Eu vou pedir para passar o próximo slide, até para eu me organizar aqui no tempo, né? E isso nos faz pensar na diferença que existe entre narrativa e realidade. A narrativa histórica, ela é uma construção que pode estar mais próxima ou mais distante da realidade. Depende de quem fala, da qualidade das fontes, da neutralidade do pesquisador, de diversos interesses em jogo. E aí, pensando especificamente nessa temática que vocês propuseram da questão do enfrentamento ao racismo, né, dentro dessa perspectiva da educação das relações étnico-raciais, eu resolvi trazer uma frase que foi dita pelo historiador britânico Hugh Trevor Hopper, que em 1961, numa entrevista para a BBC de Londres, ele fez essa seguinte afirmação: a África não tem história, porque os povos que vagueiam na solidão selvagem não têm história. Então, vejam, se um povo não tem história, em oposição, eles estão ainda numa fase anterior ou numa fase inferior. Né? Eles estão na pré-história, são povos tribais, são povos que não se desenvolveram do ponto de vista civilizatório. E esse é o tipo de frase que serve para a construção de uma imagem desqualificada, tanto da África quanto dos africanos, porque nega a existência dos africanos e também dos afrodescendentes como sujeitos históricos. Né? Então, vai colocando esses sujeitos num determinado lugar, que é um lugar menor, um lugar mais abaixo, né? E isso nós estamos falando do início da década de 60, apesar de que isso já foi há 60 anos atrás, né? Mas é bastante recente ainda e é uma fala carregada de diversos preconceitos, inclusive racistas, né? E foi justamente por conta dessa afirmação do Hugh Trevor Hopper que o Kizerbo, na abertura da coleção História Geral da África, iniciou com essa frase: a África tem uma história. Né? E dessa oposição nasce essa coleção maravilhosa, que já tem mais de 10 mil páginas, né? E que ela está tendo a sua continuidade agora, que inclusive está disponibilizado, né, em português, numa parceria feita pelo governo federal e pela Unesco, e que traz toda essa história, que é fruto do trabalho de mais de 350 pesquisadores, porque hoje esse trabalho continua sendo realizado, e que ainda consiste num esforço de desconstruir essa narrativa racista que permeia a história. Pode passar o próximo slide, por favor? E o que nós podemos perceber, né? O que se valoriza hoje, o que circula como conteúdo escolar, e as informações que nós temos acesso, e que vão nesse caminho do desconstruir o racismo, que é trazer, a partir da base, a importância e o pertencimento dos afrodescendentes a uma história que remonta à história da África. Eu, por exemplo, fiz a universidade na década de 80 e nós tivemos 39 disciplinas diferentes, nenhuma sobre a África subsaariana. O máximo que nós chegávamos da África era a história do Egito, que, inclusive, numa visão francófona da história, nem faz parte da África, mas faz parte do Oriente Médio, o que nós sabemos que não é realidade,
mas que existe uma narrativa que coloca o Egito num outro lugar, né? Então, que espaço é esse a África, né? É uma multiplicidade com 54 países no momento em que eu apurei, pode ser um pouco mais agora, mais de 1 milhão de habitantes, mais de 1.000 línguas e dialetos vivos falados ainda hoje, fora os que foram exterminados, e uma série de povos e culturas diferenciadas, das quais muitas vezes nós não temos nem mesmo informação. Passa ao próximo, por favor. Então, em função disso, eu selecionei apenas algumas imagens para trazer essa reflexão, né? Porque, afinal de contas, é um bate-papo, aqui não é uma aula, mas a gente não pode se furtar das imagens, né? Elas são maravilhosas. Por exemplo, a mais antiga, considerada a mais antiga civilização da África Negra, que é a civilização de Kush, ou o povo meroíta, né? É um povo que habitou aquela região, antigamente chamada de Núbia, atualmente chamada de Sudão, e que teve um desenvolvimento econômico tão grande que chegava a ser o povo responsável pelo abastecimento do Egito, não só de víveres, como também de metais preciosos, especialmente de ouro, até porque a palavra Núbia vem de Nube, que na língua local significa ouro, né? Mais à frente, Núbio passou a denominar negro. Todo negro que aparece dentro da mitologia grega, etc., é chamado de Núbio. Dentro da literatura mesopotâmica também aparece como Núbio, né? Mas referia-se ao principal produto da região, que era o ouro, né? E esse povo chegou, inclusive, a dominar o Egito durante o período da 25ª dinastia, né, que é chamada dinastia dos faraós negros. Mas isso não é um dado que é valorizado perante a historiografia e principalmente numa narrativa didática que circula nas escolas e que contribui para a formação dos nossos alunos. Então, se eu não me vejo dentro da história que está sendo retratada, que eu estou estudando, como é que eu posso me identificar positivamente com a minha ancestralidade, com os meus antepassados, com os meus, com toda a minha raiz, né? A gente poderia dizer isso, né? Com toda a nossa raiz, sim. Inclusive, é muito mais fácil a gente encontrar as pessoas que dizem, eu sou, mesmo que seja um afrodescendente, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, eu sou descendente de indígena, mas é muito difícil alguém dizer assim, eu sou descendente de povos africanos, né? Então, isso traduz alguma coisa muito concreta que existe na realidade e que está ligada a um despertencimento, até muitas vezes pela falta de referenciais positivos que ajudem a construir essa identidade ligada aos povos do passado que nos antecederam. Passa o próximo, por favor. Só para mostrar a beleza e a grandiosidade da civilização de Kush, né? Nós sempre ouvimos falar das pirâmides do Egito, mas quase nunca ouvimos falar das pirâmides de Meroe, né? Que foram construídas também, têm as suas características próprias, mas que estão lá, que também são patrimônio da humanidade, que também são tumbas, têm a mesma função, mas que raramente são referenciadas nas falas, né? Ali também um outro exemplo, que é o Templo de Apedemaque, eles também, assim como os egípcios, tinham uma percepção religiosa muito aproximada, inclusive cultuavam alguns deuses comuns, como nós temos ali as ruínas do Templo de Amon, tudo isso em Meroe, né? E aqui algumas imagens que eu trouxe para mostrar a representação, que também é muito parecida na arte, né? A primeira do primeiro faraó negro, que foi o Pianqui, e depois do faraó Taharqa, os dois, da 25ª dinastia do Egito Antigo, ou seja, que reinaram sobre o Alto e o Baixo Egito. Então, em que momento isso é retratado? É claro que existem professores que fazem um esforço e que trazem essas referências, mas são absolutamente a minoria, nós sabemos disso. Por favor, passa ao próximo.
E aqui, aquela questão que eu dizia do ouro, né? Então, as joias de ouro da rainha Manichaketo, que a gente já pode ver que era uma pessoa bem básica, né? Então, essas são algumas das suas joias, né, que se encontram no Museu Estatal de Berlim, e que mostram toda a riqueza e todo o conhecimento em termos de mineralogia, em termos de ourivesaria, a beleza, o requinte, a delicadeza dessas peças. E nós estamos falando de quem? De uma Candace núbia, né? De uma rainha do reino de Cush, e que ostentava toda essa riqueza, assim como qualquer rainha do seu tempo, mas isso também é muito pouco referenciado, para além do Egito. Passa o próximo, por favor. Um outro espaço que também é muito pouco citado, então agora eu fui da região oriental para a região ocidental, né? O Mali também, ele foi um centro de produção intelectual durante a Idade Média. Inclusive, as caravanas que circulavam pelo deserto, elas passavam por Mali para fazer a compra dos manuscritos, né? Principalmente localizados nas universidades ali do Timbuktu, que até hoje preserva, né, a grande biblioteca do Timbuktu, que tem cerca de 700 mil manuscritos ainda conservados, né, que conseguiram esconder dos vários momentos de invasão, né, um território que foi bastante devastado. E aí uma imagem que eu trouxe aqui para vocês da Universidade do Timbuktu, no Mali, né, possivelmente criada antes do século XII. Ela funcionou também como uma mesquita, né, uma região de povos islamizados, né, arabizados, e que, se foi construída antes do século XII, como se supõe, talvez seja anterior, inclusive, às universidades europeias, que aí alguns dizem, mas ali era uma mesquita, não era uma universidade. Bom, as universidades europeias eram monastérios, não eram universidades. Então, nasceram primeiro como centro de estudos, como colégio com uma função religiosa. E na África isso não é diferente, né? Por favor, o próximo. Aqui, o Abdel Haidara, né, que é o bibliotecário da biblioteca do Timbuktu, e aqui uma das imagens de um dos manuscritos queimados, né, numa última invasão por questões de guerra religiosa. E a boa notícia é que esses manuscritos eles estão sendo digitalizados pela Library of Congress, né, a Biblioteca do Congresso Americano, e que já tem, inclusive, algumas com trechos traduzidos, né, para o inglês, mas que já nos dá acesso a um conhecimento que se tinha desde o período medieval naquela região, seja sobre astrologia, medicina, teologia, direito, e tantos outros conhecimentos, produções literárias, né, os poemas, tantos outros conhecimentos que eles já cultivavam desde esse período medieval. Passe o próximo, por favor. E também existe um mito de que a África é um espaço que não produziu história e que não produziu cultura para além da oralidade. Então, nós já vimos ali anteriormente que isso não é verdade, na arquitetura, na ourivesaria, vimos também nos manuscritos do Timbuktu, e aqui numa outra região, né, que é a escrita Adinkra, ou a escrita Akan, que foi estudada pela Elisa Nascimento, né, numa publicação maravilhosa, né, chamada A Coleção Sankofa, e aqui a gente traz algumas dessas imagens, dessa escrita, que é própria daquela região de Gana, né, daquela região do entorno ali, né? Por exemplo, a coma é o coração, é muito próximo da nossa representação, né? E significa a paciência e a tolerância, né, que os homens devem ter em relação aos outros homens. Esse outro símbolo é um símbolo muito bonito, porque ele está em muitas escolas em Gana e no Togo, que é Nea Omni, que significa escola, né? E
também significa quem não sabe pode saber aprendendo. Olha que coisa mais bonita, né? Que a filosofia africana, que ela é muito simples, mas ela é muito profunda. E o símbolo, né? O principal símbolo, a Adinkra, que é o Sankofa, que mostra, né, que não é errado você voltar atrás e buscar aquilo que esqueceu. Não é errado você resgatar a memória, você resgatar o passado. Isso é maravilhoso, gente. Eu sou completamente apaixonada por essa história, né? Pode passar o próximo, por favor. E essa escrita Akan, essa escrita Adinkra, ela serve, né, para só um aspecto, né? Ela serve para duas coisas. Ela serve para a estampa das roupas, né? Mas ela serve também para identificar etnias, para identificar tribos, para identificar casas, né? Porque cada uma tinha os seus próprios símbolos. E eles usavam também, no passado, hoje não usam mais, mas usavam também para relatar histórias, né? Então, por meio da composição dos símbolos, traduziam alguma mensagem que fosse importante para aquela casa, para aquele rei ou para aquela família. E aí é um guia, uma espécie de guia ético, né? Quando você localiza a simbologia da escrita Adinkra, você sempre vai encontrar referências éticas, referências positivas, né, sobre a existência humana. Passe o próximo, por favor. E também a oralidade. Por que não a oralidade, né? Por que desmerecer a oralidade? Os griots que são aqueles que trazem na memória a história daquele povo, né? Se fosse na Idade Média, a gente poderia dizer que seriam até talvez os jograis, né? Que levavam também essa história. E há uma coisa muito especial em relação aos griots, né? Primeiro porque a palavra griot significa criado, né? Um seu criado, aquele que presta um serviço. Mas tem uma coisa muito especial que se assemelha à questão da mitologia grega. Os gregos antigos, eles consideravam que aquele que tem o dom da fala, seja para narrativa histórica, né? Seja para declamar poesia, seja para o canto, ele está tomado pela influência das musas inspiradoras, né? As 9 musas inspiradoras, Clio, a história, Terpsícore, a dança, Urano, a ciência, e que seria um presente dos deuses, né, de Mnemosine e de Zeus para os homens, para dotá-los de sensibilidade. Então, aquele que tem o dom da palavra, ele é tocado pela divindade e é por isso que ele leva a sua palavra até os outros. E a ideia dos griots é a mesma coisa, tanto que para ser um griot é necessário ser iniciado nesse conhecimento. Então, tem um tanto do sagrado, tem um tanto do divino nessa fala, nessa oralidade. Passe o próximo, por favor. E aí, pelo nosso desconhecimento, e agora não, agora nós estamos desvendando, né? Mas durante tanto tempo, pelo nosso desconhecimento, nós acabamos perdendo as informações e as referências sobre esse nosso patrimônio genético e cultural que foi durante tanto tempo silenciado, né? E esses são os grupos que eu coloquei aqui nessa imagem, né? São as principais regiões de onde vieram africanos que foram escravizados, que foram trazidos aqui para o Brasil. Então, nós vamos encontrar entre os sudaneses os iorubás, os jeses, os fons, os akan, os eu e fonte achante, né? Os malês, os mandingas, haussás, os tapas. E vamos encontrar todos aqueles povos de Congo, de Angola, Camarões, Gabão, etc., né? Que são as principais localidades de onde vieram os nossos antepassados, para nós que somos afrodescendentes. E muitas até dos nomes das etnias se perderam, porque quando os portugueses eles vão para a África, e aí eles investem nas feitorias e na captura de escravos, né, na captura de pessoas para serem transformadas em escravos,
muitas vezes eles não têm o conhecimento da língua local, mas ele tem o conhecimento do porto de embarque, né? Que é, por exemplo, o que acontece. Não existem negros Angolas, né? Existe o porto de Angola, né? Por quê? Porque Angola vem da palavra nigola, que era o cajado de ferro que era usado pelo rei, que era a representação do poder real. E aí eles, como não conheciam, mas sabiam daquela referência, passaram a chamar os Angolas, né? E daí veio o nome do país. Então, quer dizer, tem uma série de conhecimentos que são extremamente importantes e que, se valorizados dentro da sala de aula, podem ser elementos de construção de uma perspectiva de identidade totalmente positiva, associada à história da África, a esse passado africano. Por favor, o próximo. E por conta dessa narrativa histórica não estar presente, muitas vezes, nós perdemos relatos importantíssimos, como, por exemplo, a biografia do Muhammad Bakwakwa, que recentemente foi traduzida para o português, que ele era um africano nascido no Benin, né? Ele era muçulmano, era um homem livre, o pai dele era comerciante, e ele foi capturado e foi trazido para o Brasil e foi escravizado em Pernambuco. Depois, ele consegue fugir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai para Cuba, de Cuba ele vai para os Estados Unidos, e quando ele chega nos Estados Unidos, era o período da abolição da escravatura, né? E lá ele foi publicado, em 1854, a biografia de Muhammad Bakwakwa, né? E ele tem esse trecho que eu separei para a gente ver o quanto lírico e o quanto erudito é essa fala que ele tem, né? Falando dos porões do navio, ele diz: seus horrores há quem pode descrever, ninguém pode retratar os horrores tão fielmente como como pobre, não, aqui seria pobre, viu? Como pobre desventurado, miserável desgraçado que tenha sido confinado em seus portais. Fomos arremessados nus porão adentro, os homens apinhados de lado e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar em pé, éramos obrigados a nos agachar ou a sentar no chão. Noite e dia eram iguais para nós. O sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados com o sofrimento e a fadiga. Oh, a repugnância e a imundície daquele lugar horrível nunca serão apagados da minha memória, não enquanto a memória mantiver seu posto nesse cérebro distraído. Lembrarei daquilo. Meu coração até hoje adoece ao pensar nisso. É belíssimo, porque é a história de alguém que foi escravizado, mas a partir da sua própria narrativa, a partir da sua própria fala. E isso é muito valioso para nós, porque isso é uma raridade, é uma exceção. E nós temos que valorizar, é nosso compromisso como professores, trazer à baila, trazer para reflexão esses materiais. Nossos alunos estudam os persas, nossos alunos estudam os hititas, os hebreus, estudam o Oriente Próximo Asiático, né? Os assírios, os caldeus, nada contra, devem estudar sim, mas deve ser incluída também essa história, né? Não é excluir uma para colocar a outra, é agregar para mostrar a maior diversidade e colocar todos os povos em pé de igualdade perante a história. Passe o próximo, por favor. E, em função disso, nós temos todo um processo de busca de reconhecimento, de preservação da nossa história, de resistência que se dá por meio, seja da música, do ritmo, das palavras, das religiões de matriz africana, do movimento negro, da Frente Negra, do Teatro Unificado do Negro, do Movimento Negro Unificado, dos conselhos de comunidade negra, de todos esses movimentos que nós temos. E hoje nós temos essa possibilidade, a partir da ciência, de desvendar o nosso DNA. Então, eu trouxe só um pequeno exemplo, né, do projeto DNA Brasil, né, ao contrário, Brasil DNA, né, DNA África, de duas pessoas que inicialmente foram dos primeiros a fazerem esse teste de ancestralidade para
tentar localizar, né, de onde eram seus ancestrais. Passe o próximo, por favor. E aqui, duas pessoas apenas, né, o Zulu Araújo, que depois de fazer esse teste, né, ele foi um dos 150 brasileiros, né, convidados a fazer esse teste inicial, né, descobriu que ele vem, né, a sua ancestralidade vem da República de Camarões, do povo Tikar, né, e emocionadíssimo ele ficou em ter essa referência, porque nós sempre estamos em busca dessa referência, né, de onde nós viemos, e também a Juliana Luna, né, que se descobriu descendente dos Iorubás. E isso é maravilhoso, é tão maravilhoso que recentemente eu fiz um esforço, eu e minha filha também fizemos o nosso teste de ancestralidade, né? E descobrimos que somos 28% africanas. Né? Descobrimos também que somos judias, né? Que somos árabes. Né? Mas é maravilhoso e é muito emocionante, porque sempre a gente tem algumas referências que são referências europeias, mas a gente está sempre em busca das nossas referências africanas, porque isso fala forte, fundo na nossa alma. Era basicamente isso, essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Olha, com total sinceridade, professor, eu estou aqui apaixonado. Que privilégio, que honra, que oportunidade, né? Dizer que dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que a gente acabou de passar, e agora poder, durante esse ATPC que nós, por uma questão de ajuste de agendas, estamos gravando, né, num período noturno aqui, mas que vai ser transmitido para os professores no período da manhã. Mas que privilégio, que honra poder ouvir falar disso, né? Que honra poder ouvir as suas palavras, que honra poder olhar para tudo isso, e eu que sou também de etnia negra, né, que sou aqui o negro, poder olhar aqui e ver que, pô, a gente também tem esse passado, e esse passado também fez a diferença, também é extremamente importante. Realmente emocionado, arrepiado. Muito obrigado pela explanação. Sensacional, sensacional. E aí agora, Jô, eu acho que assim, vamos continuar aproveitando e tentar aproveitar o máximo possível desses convidados que a gente tem aqui, Jô. Bora lá. Com certeza, de arrepiar, emocionar, trazer conhecimento, gente, muito, muito rico mesmo. Gratidão imensa, professora Marilda. E agora nós vamos dar continuidade, com muita gratidão, a ouvir a professora Vânia falar um pouquinho sobre o papel da escola frente ao antirracismo. Professora, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui dialogando, né, sobre um tema que nos é tão caro. E aí, ouvindo, assim, atentamente a professora Marilda, eu vou pegar também alguns ganchos, né, quando a gente ouve falar de identidade, né, então a gente tem que dizer que o antirracismo, ele só pode ser trabalhado a partir do momento que a gente oportuniza, né, a nossa clientela escolar a condição, né, de estar valorizando, né, valorizando a sua cultura, valorizando a sua identidade. E nesse sentido, a escola, ela tem um papel extremamente importante, porque é na escola, é através da educação que nós conseguimos promover todas as mudanças que são necessárias. E quando a gente fala, né, dessa escola nova, desse novo olhar que estamos tendo, haja vista a preocupação dessa diretoria de ensino em trazer à baila tema tão importante para o qual, às vezes, e muitas vezes, as pessoas fecham os olhos, né? Que é o racismo tão presente na nossa sociedade, né? Aquele racismo que machuca,
que nos agride, que mata e que desmotiva, né? Muitas vezes desmotiva o nosso alunado. E quando a gente fala de escola, são vários os atores, várias coisas que precisam ser repensadas para que a educação antirracista possa acontecer. A educação, ela é pautada em leis, né? Ela é princípio constitucional, ela está na Lei de Diretrizes e Bases, tá? Ela está no Plano Nacional de Educação, ela está também na Lei 10.639, de 2003, e ainda podemos mencionar o Estatuto da Igualdade Racial, onde nós temos um capítulo todo dedicado à discriminação racial, à educação, o racismo nas escolas. Então, leis não faltam. O que nós vemos a necessidade, né? A prioridade é de estar revendo os nossos currículos, inserindo a Lei 10.639 nos currículos. Por quê? Enquanto não for incluído no currículo escolar a história da África, tudo vai continuar sendo muito complicado. E quando a gente fala de currículo escolar, a implementação de fato dessa lei vai possibilitar que não se fale de racismo apenas no mês de novembro, que se fale de racismo todos os dias do ano, ou seja, de janeiro a janeiro, a escola precisa pautar esse tema tão essencial, porque o racismo não é só coisas de negro, né? O racismo é um problema da sociedade. E é na escola, nos bancos escolares, que o professor ele vai ter a tarefa fundamental de estar desconstruindo o racismo que existe, né? E aí a gente fala, de que forma? Como o professor precisa atuar? Acredito que conhecendo a realidade do território, né, onde está inserida a sua escola, também trazendo ao conhecimento pesquisas, né, de pessoas que foram e são importantes, de negros, que quando se fale de negro na escola, da questão racial, não seja para nós, né, para o alunado da etnia negra, o motivo de vergonha, né, o motivo da evasão escolar, porque a gente sabe que quando esse assunto é trazido, quem é da etnia negra acaba se retraindo. E aí fica amargurado, né, no dia dessas aulas. Então, se for o assunto, se a temática for trabalhada no dia a dia, a coisa vai ficando mais tranquilo, né? E as crianças, principalmente as crianças, elas vão começar a ter orgulho da sua raça, né? Conhecer a história, assim como a professora Marilda trouxe, conhecer os seus heróis negros, que ninguém fala, né? Nós dizemos assim, é comum a gente ouvir, nós não temos nunca tivemos um presidente negro. Nós tivemos já um presidente negro, mas isso ninguém fala, né? Nilo Peçanha era negro. Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, negro. E muita gente até hoje
desconhece esta situação, desconhece essa história, desconhece informações positivas, né? Porque, normalmente, o negro ele é sempre retratado de uma forma menor, né? Menor salário, as faltas de oportunidade no trabalho, a moradia, né? Difícil. O 14 de maio foi o maior problema que nós tivemos, que reflete até hoje, esse 14 de maio, quando o negro, após a abolição, ele fica sem trabalho, sem moradia, vivendo à margem da sociedade. Então, a história nossa precisa ser ressignificada. Ela precisa, na escola, ser contada a partir dos fatos positivos. Porque o negativo, a comunidade negra, o alunado negro, ele já conhece, ele já sabe todas as dificuldades. Então, essa lei 10.639 veio para mudar essa história. Mas nós, enquanto professores, né, precisamos que ela seja, de fato, colocada no currículo. Enquanto isto não acontecer, nós vamos continuar patinando. E com todas essas leis que eu trouxe, né, relembrei agora, aqui mencionei, nós ainda continuamos vivendo, né, atuando como se não tivesse lei nenhuma. Então, é preciso um trabalho junto, né, um trabalho junto à Secretaria de Educação, né, estadual, depois o apoio para a municipal, para que, de fato, ela seja implementada nos currículos escolares. Porque, por mais que a gente fale história, por mais que a gente fale, discurse, palestre, enquanto isso não ocorrer, eu torno a dizer, continuaremos patinando. Normalmente, na escola, os professores enxergam o racismo, às vezes até confunde com bullying, né? Muitas vezes confunde com bullying. Mas racismo é racismo, bullying é bullying. O racismo, normalmente, na escola, acontece entre 2, 3 ou mais alunos. Normalmente, nós atendemos casos assim. Só que o racismo, ele não pode ser visto na escola apenas como um problema de 1, 2 ou mais alunos. Ele precisa ser visto como um problema maior, para que possa ser trabalhado esse problema maior. Porque hoje, quando tem racismo na escola, existe a mediação, né? Vamos resolver com a mediação e ponto. Mas não é isso. É mais profundo. Ouvir a família, né? Trazer a família para dialogar, conversar com a equipe da escola, a gestão também é tão importante, uma gestão compartilhada, quando o gestor ele dialoga com o corpo docente, o corpo escolar, funcionários, né, os servidores da escola. Então, tudo isso acaba contribuindo para que o papel da escola frente ao racismo possa ser enfrentado mais de perto, sem vendas nos olhos, né? Vivendo a realidade, o real, né? Vivendo os fatos reais da comunidade. Uma outra coisa que a gente fala muito, que é sempre bom chamar a família.
chamar a família para conversar, dialogar com a família, né? Mas tudo isso exige tempo, exige trabalho, exige investimento, porque a escola, para ela mudar, ela precisa de investimento, tem que ter formação, né? Uma formação continuada dos professores. Como nós ouvimos agora há pouco, não tinha essa disciplina há muito tempo, e como ainda não tem, apesar da lei, de uma forma oficial, na formação de professores. Então, também é complicado nós cobrarmos do professor aquilo que ele não teve. Então, esse tipo de atividade que vocês, né, estão tendo, essa iniciativa, é muito positiva, né, de estar trazendo pessoas para dialogar. Eu não falo palestra, é viver, passar as nossas vivências, as nossas experiências, né, trocarmos ideia, trocarmos figurinhas, para poder ir aperfeiçoando o sistema. Então, quando nós tivermos a equipe bastante aperfeiçoada, né? O professor que saiba entender, que entenda que o racismo existe, né? Que o racismo não é conversa de maluco, mimimi, mas que ele existe, que a nossa sociedade é diversa, que o aluno é diverso, nós vamos poder dizer que realmente a educação está fazendo sentido. A educação, de fato, está acontecendo. Apoiar os alunos que são discriminados também é importante. É muito importante que um aluno discriminado por sua condição, né, étnica, que ele não seja visto com inferioridade, como um ser inferior, mas que a escola está apoiando, o professorado está apoiando, a direção está apoiando. Isso tem um peso na vida do aluno que não tem tamanho. E quando a gente fala de gestão, é extremamente importante que o gestor apoie, porque às vezes o professor, ele tem vontade, ele quer fazer, mas a gestão acaba não apoiando, porque, né, na escola não tem racismo. Às vezes, muitas vezes, ele não consegue perceber o racismo velado. O racismo nem sempre é explícito, né? Às vezes é numa palavra, então há de ter cuidado com as palavras também, né? É um cuidado que nós, enquanto professores, temos que ter. Cuidado com aquilo que falamos, da forma como falamos, e sempre buscando valorizar, para que o aluno da etnia negra ele tenha orgulho da etnia que ele tenha orgulho de ser negro, pelos feitos, né? Mostrar os exemplos, né? Na literatura, na música, na arte, na química, na matemática. Isso é sempre muito importante. Valorizar. Eu acho que a valorização, a escola tem esse papel. E a escola, ela pode muito bem, porque só a escola é que vai conseguir transformar. Mas desde que consigamos, né, trilhar pelos caminhos mais adequados, da forma como nós estamos aqui hoje fazendo, dialogando, né, trocando as experiências. Eu acho que esse é o papel fundamental. Não deixar para falar somente no mês de novembro, né?
com trabalhos, com poesias, com jogral, mas construir. A educação antirracista, ela é uma construção diária, contínua, com currículo melhorado, com professorado, né, com a equipe aperfeiçoada, com essa orientação étnico-racial, né, aperfeiçoada, melhorada. A escola, a gente sabe que ela tem limites, o professor tem limites, mas com boa vontade, com apoio da comunidade. Trazer esses pais é muito importante, né? Esse trabalho com a família. E eu acredito que só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade menos violenta, né? Com menos agressividade entre as pessoas, mais justa, mais humana, mais igualitária, comunidade negra orgulhosa. E assim eu acho que nós teremos cumprido o nosso papel, né? Eu acredito que seja essa a contribuição que a educação, que a escola pode dar para a sociedade. Aos poucos nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando, as coisas estão mudando. Haja vista esse trabalho, né, da diretoria de ensino. Quem diria que há tantos anos atrás nós poderíamos nos reunir para trabalhar, para tratar desse tema? Jamais, né? Um tema que os livros não traziam, ninguém falava sobre essa temática, mas hoje, felizmente, em pleno século XXI, nós podemos estar falando, estar buscando estratégias para poder construir uma sociedade mais humana, né? Uma sociedade mais justa. Eu acredito que esse tema amplo nós não conseguimos discorrer em tão pouco tempo, mas dizer que além, né, nós, os negros, a comunidade negra, ela é perseguida, até nem a sua própria religião ela pode praticar. Tem escola, isso é exemplificando, que as religiões de matriz africana, sequer ela pode ser comentada. Os religiosos de matriz africana, diferente de outros segmentos religiosos, eles não podem entrar num hospital para visitar o seu doente. Pleno século XXI. Então, só a educação, só a informação, só o conhecimento que vai libertar. Somente esses quesitos é que trarão para a comunidade negra, para essa etnia, dias melhores, né? Para que eles possam ser tratados como iguais, né? Sem diferença, sem hierarquia. A etnia A é diferente da etnia B. Que isso seja abolido, né? Seja abolido da nossa sociedade. Nós esperamos que chegue o dia em que todos poderemos nos tratar com respeito,
com respeito e com respeito. E a educação é a responsável por isso. E aí eu encerro a minha intervenção nesta noite. Professora Vânia, também queria agradecer aqui a contribuição. Como diz a minha colega Jo, né, gratidão imensa. E aí, ouvindo a sua fala agora, eu devo confessar aqui que eu fico numa posição de muito conforto. Porque, querendo ou não, a nossa diretoria de ensino de Limeira vem trabalhando esse tema já há TPCs, né? Então a gente não teve esse cuidado de trabalhar com esse tema só no mês de novembro, mas a gente já vem desenvolvendo esse tema. Foi abordado pela PCNP Andresa. Recentemente nós tivemos os PCNPs de todas as áreas conversando com os professores sobre o antirracismo. Então, como abordar o antirracismo nos mais diversos componentes curriculares que estão dentro das escolas. E isso me deixa muito tranquilo, porque quando a professora coloca, né, o quão importante é, a gente aqui da Diretoria de Ensino de Limeira tem feito realmente esse trabalho. Então, assim, é tão importante na fala da professora que a gente até tem aqui um exemplo de uma unidade escolar para essa discussão, né? Então, nós temos um grupo de alunos lá da escola estadual Jardim dos Ipês, que é uma escola PEI, Programa de Ensino Integral, que está localizada no município de Ipeúna, São Paulo, a discussão dos alunos sobre a questão do antirracismo. Então, nós pedimos a gentileza da gestão da escola, junto com a PCG, né, o gestor lá que é o diretor, o Gisiel, a PCG, que é a professora Maiara, junto do corpo docente espetacular, que gravassem um pouquinho dessa discussão com os alunos em sala, que é um trabalho que foi realizado durante todo o ano letivo, né? E aí eu vou compartilhar com vocês agora, a gente vai assistir um trechinho de uma dessas discussões, das diversas que ocorreram durante o ano letivo, dos alunos conversando exatamente sobre isso, né? Sobre o antirracismo. E o trechinho que a gente vai assistir, ele fala muito sobre a questão de acreditar em sonhos, de conquistas, de ver possibilidades, né? Dentro disso que nós abordamos, dentro desse tema que nós abordamos. Então eu vou pedir para que vocês me acompanhem, não só o pessoal que está aqui hoje conosco, os nossos convidados, mas professores que estão aí assistindo e participando dessa aula, desse ATPC maravilhoso, espetacular que a gente está realizando aqui durante essa semana. Acompanhe o trechinho, então, da gravação dos alunos da nossa rede, lá da Escola do Jardim dos Ipês, discutindo um pouquinho sobre o tema do antirracismo. Vamos lá, vamos assistir o vídeo, então. Muito bom. Eu acho que racismo já é você chegar num país que não é seu e você já achar que é superior a eles só porque você é branco e eles são negros. E pegar eles, às vezes matar e enfiar dentro de um barco e fazer eles ser escravos. Isso já é um racismo, né? Muito bom. Não, isso tipo assim, já é outro nível. Porque, tipo assim, é racismo também, porque eles não respeitam a sua opinião, não respeitam a sua religião, não respeitam nada e fazem você menor a eles não querem saber nada. Mas às vezes o racismo, ele não é da pessoa, a pessoa aprende a fazer isso aí, ela não é assim, ela que aprende a fazer o racismo. Também, por causa dos pais, ou dos avós, ou do convívio. Que já aprendeu desde cedo esse termo da cor da pele. Na real, desde a antiguidade era pra ter acabado isso daí. Mas as pessoas parecem ter um raciocínio lá atrás. Tem um caso que eu vi na internet esses dias aí, tipo assim, de um homem negro que adotou um garoto branco num orfanato. Você lembrou bastante do orfanato, isso aí? Ele adotou o homem, a mulher chegou nele e falou assim, pô, o que você vai fazer com esse menino aí? Aí ele disse, meu filho. Aí ela perguntou pro menino se ele estava sendo sequestrado. Tem caso disso no Brasil, eu acho que um programa na TV que um rapaz também adotou um menino moreno, e esse menino tava brincando, o policial chegou no menino e falou assim, aqui não é lugar pra você pedir esmola.
E, tipo, a mãe dessa menina já era advogada, aí ele pegou e falou que não era racismo, aí todo mundo, na geral, que tava assim ao redor, começou a apontar o policial porque tava fazendo racismo com uma criança. Ah, Tem um vídeo também na internet do menino comprando lanche no McDonald's e vir o segurança e querer tirar ele lá de dentro só porque ele é negro. E a mãe dele entrar com tudo lá e falar, não, meu filho só tá comprando, meu filho não tá roubando. E ainda por cima o policial que sair por cima ainda como se eu tivesse razão. Apesar que tem vários casos assim, mensalmente assim, tá ligado? Por mês, muito negócio de mercado que vão comprar lá e fica, não pode olhar qualquer coisa que você já chama segurança. Isso já aconteceu comigo. Comigo também, já aconteceu. É muito cara, chato isso. O cara falou assim, não pode mexer não. Eu fui lá comprar lá um negócio e falei assim, então eu não vou comprar mais não, isso aí, mano. Isso aconteceu comigo aqui na cidade mesmo. Esse negócio aí é feio. Eu no mercado e no corredor entrou um aqui e outro ali, ficou olhando pra ver se eu ia roubar. Ficaram disfarçando pra ver se eu não ia roubar nada. Que nem no caso que eu entrei lá em cima no mercado. 2 meninas estavam roubando, eu tava do lado assim comprando. Aí a atendente chegou em mim, as meninas saíram com as coisas dentro da cintura. E eu saí, na hora que eu fui sair, a mulher me parou e falou assim, peraí que a gente vai ver na câmera, porque parece que você colocou coisa dentro da bolsa. Aí eu peguei, ela falou assim, pode olhar a câmera? Eu falei, pode olhar. Aí ela olhou e pegou e falou assim, não foi você, foi aquelas brancas. Aí eu peguei e saí dentro do mercado. Por isso você tem que ver antes de falar as coisas, porque muitas brigas acontecem por causa disso aí. Não se acusa alguém sem provas, né? Você vê que não tem muito médico negro, você não vê muito médico negro, você não vê professor, você não vê psicólogo. É muito difícil você ver uma pessoa negra, porque eles não dão oportunidade. É que nem você ser um jovem aprendiz, eles não dão aprendizagem, eles não dão emprego pra você porque você não tem aprendizagem, porque você, tipo, como você não é capaz, você fala assim, é negro, não é capaz. Só que no próprio nome de jovem aprendiz, você tá aprendendo. É que nem um ovo marrom e um ovo branco, se você quebrar tem a mesma coisa dentro, só que as pessoas não entendem. Eu trabalhava ali embaixo, eu era a pele mais escurinha, né? Aí chegava bastante gente lá pra ser atendida. Quando eu fui atender lá o cara lá, ele não quis ser atendido por mim por causa da minha cor de pele. E chamou outro menino que trabalhava junto comigo. Ele recusou seu atendimento? Recusou o atendimento. Tem gente que é assim, que olha na sua cara e fala, não quero. Eles não falam que é da sua cor, mas pelo jeito que eles olham... Você sente que ele tá assim, nossa, ele não quer aqui dele. porque eu sou da minha cor, por minha pele. É que nem sofrer com, por exemplo, assim, cabelo cacheado. Antigamente não tinha todos esses cremes, você ia pra escola e as pessoas zoavam assim, cabelo duro, bombril daqui, pra me lavar a louça. E aquelas meninas lá, cabelinho liso, escorrido, todo oleoso, se achavam. E hoje querem ter cabelo cacheado por causa da mídia. Isso daí pra mim é só motivo de motivação, isso aí pra mim. Esse negócio de racismo aí, isso daí que me faz ficar de pé. A questão de hoje, assim, principalmente os jovens negros que têm sonho de ser médico, de ser isso, sabe, ir em frente e mostrar pra geração seguinte que eles foram capazes, que não sentiram medo de, sabe, por exemplo, eu quero fazer enfermagem, fala pra mim que enfermagem não é pra mim. Por quê? Só por causa da minha cor? Não, eu posso ir lá e posso me destacar e ser exemplo para filhos e para netos, assim como muitos. Então, sim, entrando aí no assunto desse negócio aí, tipo, que nem eu falo pro meu pai, até já faz um tempo já, acho que desde os 6 anos eu prometi um negócio pro meu pai, né, que era dar um caminhão pra ele. Aí eu vejo, tipo, ele trabalha, sustenta ele, a casa inteira, entendeu? Aí eu vejo ele trabalhando que nem um maluco só pra poder colocar as coisas dentro de casa. Aí eu fico assim, pensando assim pra mim, o que eu podia fazer de melhor pro meu pai? Eu podia ter um serviço bom, ele não precisar mais trabalhar, eu sempre penso nisso. Pra minha mãe, eu falava isso pra ela, minha mãe, ela deixou já de comer pra dar pra gente. Eu falava, não, mãe, calma, eu vou fazer 18 anos, terminar os estudos, eu vou ser enfermeira que a senhora quer que eu seja e eu vou dar o do bom do melhor pra senhora. Hoje ela não tá aqui, eu sei que ela cuida de mim onde ela tá, mas mesmo assim eu vou dar esse orgulho pra ela onde ela tá. Vou dar orgulho pra ela e pra mim. Não, eu tô fazendo isso tanto por ela, como ela queria que eu fosse a primeira filha dela ter um diploma, eu vou fazer isso tanto por ela quanto por mim, eu vou mostrar que eu sou capaz. Aí tem gente que fala, você não é capaz, você não vai ser nada. Eu vou lá e vou mostrar que eu sou capaz pra tampar a boca das pessoas que falam que você não é capaz. Eu acho que é isso que precisa.
Então, veja só, olha que legal, né? As nossas escolas contribuindo, as nossas escolas realmente fazendo esse trabalho, né, de trabalhar com antirracismo, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano letivo. Fica de novo o agradecimento à Escola Jardim dos IPs de Peúna pela colaboração, aí o uso de direito de imagem dos alunos que foram gentilmente cedidos para a gente estar mostrando aqui para os professores um pouquinho do trabalho, que não é só realizado lá, mas nas diversas escolas da nossa diretoria de ensino. Bom, para a gente continuar e fortalecer ainda mais essa discussão da rede estadual, eu gostaria de chamar e convidar agora para fazer parte do nosso ATPC o professor Varley, que é professor da escola estadual, professor Marcelo de Mesquita, também lá na cidade de Peúna. Ele vai conversar um pouquinho com vocês também sobre o que foi trazido aí pelas professoras Marilda e pela professora Vânia, bater uma bolinha com elas aí. Professor Varley, sinta-se em casa, meu querido, você é da rede, fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia a todos os professores que estão aí assistindo ao nosso ATPC. É uma alegria imensa estar aqui participando junto destas convidadas excepcionais que trouxeram aí uma contribuição fenomenal para a gente discutir a respeito do antirracismo. Na função, então, de professor de História, e gostaria de fazer uma observação no seguinte sentido. Em 2013, nós tivemos a visita de uma historiadora alemã chamada Aleida Assmann, e quando ela passou pela Unicamp, ela, depois da sua palestra, deixou uma frase muito importante para todos nós: lembrar para não repetir. Então, através desta frase dela, eu consigo dialogar com este tema antirracismo e levar em consideração que a história e a memória, elas devem caminhar juntas, e, em relação à memória, nós temos uma construção de uma memória voltada aos negros. Então, falar do antirracismo, debater este assunto, trazer este tema, então, nas salas de aulas, é construir uma memória em defesa dos negros no nosso país. A professora Marilda, ela trouxe, então, várias contribuições, então, desde a Grécia, trazendo todas aquelas reflexões, inclusive, ela utilizou aí um historiador fantástico, que é o François Hartog, que ele tem um texto também, A Arte da Narrativa. Quer dizer, como que nós devemos, então, ler, interpretar os povos? Quer dizer, mais à frente ela vai dizer, é preciso, então, estudar, é preciso, então, como num documento, desvendar esse documento, entrar nessas discussões para conhecermos mais sobre a África. O Alberto da Costa e Silva, na Academia Brasileira de Letras, que tem um livro também fantástico, A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses, mostra o quanto a África é rica. E a professora Marilda chamou atenção em vários aspectos, esculturas, tá? A arte, a questão, então, econômica, a questão política e assim por diante. Então, isso é fundamental para que a gente possa, então, criar uma memória de defesa dos negros no nosso país, que são uma consequência de pessoas que vieram, então, da África. Em relação à Vânia, eu achei muito interessante quando ela disse 14 de maio, porque quando nós refletimos sobre os negros no nosso país, referindo-nos ao 13 de maio, que a gente possa estender essa discussão não só para o dia, mas estender para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Então, essa construção da memória, ela tem que ser constante. Nós estamos tendo aí no Instituto Moreira Salles uma exposição sobre a Carolina Maria de Jesus. E, diante dessa exposição, leva-nos a refletir algumas questões importantes.
quando nós estamos à frente deste assunto, eu devo levar em consideração uma obra escrita pelo Florestan Fernandes em 1964, que se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes. Uma obra que ele contrapõe um outro escritor, o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala em 1933, e o Florestan Fernandes ele utiliza, então, de uma vertente de que há racismo no país, que a questão da mestiçagem precisa ser debatida cada vez mais. E quando nós vamos para a USP, na área de Ciências Humanas, a biblioteca leva o nome de Florestan Fernandes. Então, diante dessa discussão que a gente está aí mergulhado, aquilo que a professora Vânia, então, nos traz para pensarmos, então, nessa construção desta memória, que ela deve ser constante, leva-nos à ideia e à concepção, à compreensão da resistência. Uma resistência na sociedade, não no sentido de trazer discórdias, mas no sentido de consciência, de que o trabalho constante na sala de aula, tendo consciência das leis que protegem, então, os negros contra o racismo, e também a valorização destes negros, seja nas suas escolhas profissionais, na sua voz que ele vai ganhando na esfera pública, deve ser levado em conta, então, neste trabalho com os nossos alunos aí da Diretoria de Ensino de Limeira, e que deve ser desmembrado, então, desdobrado para todo o país e dialogado, então, com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Inclusive, o secretário vem aí com este projeto sobre o antirracismo, onde ele coloca aí a sua participação efetiva. Então, diante da contribuição dessas duas convidadas, que têm uma trajetória fantástica, quer dizer, participando de eventos nos grupos de representação ou de identidade negra, seja em Piracicaba, seja em São Paulo, seja na cidade de Limeira, seja na cidade de Rio Claro, eu gostaria que fazer uma pequena pergunta para as duas convidadas a respeito, então, do que precisa ainda, do ponto de vista de um racismo estrutural na sociedade, porque quando a gente vê esse racismo estrutural, nós vemos que ele, às vezes, ocorre de forma oculta, tá? Então, eu gostaria de ouvir das duas, diante dessa experiência que elas têm, esses grupos identitários de negros, o que ainda é preciso para que a gente possa amenizar cada vez mais e caminhar em direção aos direitos humanos em relação a este racismo estrutural. Professora Marilda, por favor. Quisera eu ter uma resposta suficientemente boa para essa questão que é extremamente complexa. Mas, Varley, eu acredito muito que é claro que o trabalho em sala de aula é fundamental, assim como o trabalho dentro da família e dentro de todas as instituições por onde os nossos alunos circularem, né? E é um trabalho que ele não pode começar a ser construído quando o aluno já está chegando na idade adulta. É um trabalho que ele tem que ser construído desde cedo, porque aí ele vai fazer parte da formação da identidade e da personalidade do caráter daquele sujeito que está sendo educado. Então, ensinar a partir das pequenas ações éticas, desde que ele ingressa lá no jardim ou no maternal, na creche, onde quer que seja, né? que as relações éticas igualitárias, elas pautem todas as relações, em todos os momentos e em todos os lugares. Acho que isso é essencial. Mas uma outra questão que é necessária também é a construção de políticas públicas e o diálogo entre os segmentos
e os poderes públicos. Porque, na minha percepção, do ponto de vista da legislação, nós já temos todos os ganhos. As nossas leis são extremamente democráticas e elas asseguram todos os nossos direitos. O que nós não temos é a execução, é a passagem de um modelo formal jurídico para uma prática cotidiana. E disso depende que existam políticas públicas e que existam instâncias de representação. Uma outra questão é a ocupação dos espaços. Eu acho que o ativismo ele pode ser muito bem posicionado, né? Não no sentido daquilo que critica e destrói e não propõe nada, mas daquilo que integra, daquilo que dialoga e daquilo que traz proposituras que são efetivas. Eu gostaria, se vocês me permitem, de dar só alguns exemplos de algumas ações que os grupos organizados da comunidade negra conseguiram fazer aqui. Eu acho que um deles é o 156 Disque Racismo. Então, existe uma comissão dentro do Conselho da Comunidade Negra que recebe as denúncias de racismo e que faz toda a orientação, inclusive o acompanhamento, se necessário. Então, é a passagem daquilo que está proposto na lei para uma política pública e uma ação que execute essa política pública. Eu acho que isso é uma questão importantíssima, né? Questões práticas. Um outro ponto foi a criação do selo Racismo é Crime. Parece pouco, mas é obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais dentro da cidade de Piracicaba. É uma lei municipal. Isso é extremamente importante que ocorra. Uma outra, a execução do hino à negritude em todos os eventos oficiais da comunidade negra, porque nós temos um hino. E no começo ninguém sabia cantar, e agora, pouco a pouco, as pessoas vão sabendo cantar, porque é a valorização de identidade, né? Uma outra questão, o professor Adilson escreveu o livro Consciência Negra em Movimento, trazendo 200 personalidades negras de todo o mundo, e inclusive uma boa parte de Piracicaba, né? Eu tive a felicidade de ser convidada por ele para escrever a apresentação desse livro, e esse livro foi distribuído em todas as escolas públicas do município, né? Contando essa história dos negros daqui e mais além, né? E de outros tempos também. Uma outra coisa, só para eu finalizar, o calendário afro-piracicabano, que sai todo mês de novembro, né, para o ano seguinte, e que nós colocamos as 12 personalidades negras da cidade, 12 que ainda estão entre nós, 6 que ainda estão entre nós e 6 em memória, né, em homenagem. Então, eu acho que essas são algumas das medidas, não são todas, também não são suficientes para evitar que o racismo ocorra, mas são algumas medidas práticas. E nós estamos aí tentando conseguir fazer essa passagem, porque, como disse a Vânia, eu não posso me alongar muito, mas como disse a Vânia, a Lei 10.639 é de 2003, ela está completando 18 anos. 18 anos, né? E nós temos que refletir sobre isso. O que significa 18 anos para conseguir implantar uma lei? Com algo que deveria ser tão simples e tão imediato. A mesma pergunta? Sim. O que falta? Eu acredito que seja a educação, né? Começar essa educação na mais tenra idade, tá? Assim que as crianças ingressam nas escolas. Política pública efetiva, políticas públicas execuíveis e efetivas, propostas também, porque nós temos vários movimentos negros, mas que precisam trazer propostas adequadas e execuíveis, certo? A oportunidade para todos, né? A partir do conhecimento que se adquira,
Além de oportunidade, eu devo dizer para vocês que quando a gente fala em política pública, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele tem uma lei, né, que é o São Paulo contra o Racismo, e tem essa lei dispõe de sanções para todos aqueles que praticam ato de discriminação racial. Então, as pessoas precisam estar informadas que elas existem, que ela existe, mas, a partir desta informação, também fazer uso desse direito. Porque, muitas vezes, a lei está aí, mas as pessoas, elas não querem utilizar, por N motivos. Principalmente, Varley, quando se trata de pessoas do nosso interior. Porque você sabe que no interior, o racismo, ele é muito aflorado. Ele é mais do que velado. E as pessoas, muitas vezes, elas sentem-se intimidadas, com medo de retaliação. Então, é preciso informar, é preciso que as pessoas também tenham a coragem da denúncia, porque racismo não é vitimização e não é engano. Racismo é crime e ele precisa ser denunciado. As pessoas têm que estar conscientes e sensibilizadas para isso, dessa informação e dessa utilização de direito. Quando nós falamos da Lei 10.639, os nossos movimentos precisam se conscientizar que a lei está aí na maioridade e que, para que ela seja implementada, é preciso colocar no currículo, porque se não for para o currículo, não tem conversa. É reunir o conselho, é reunir o pessoal da história, da Secretaria da Educação, que é responsável pelo currículo, e introduzir. Não adianta passeata, não adianta palestra, tem que ter ação e atitude. Certo? O movimento negro precisa estar atento a isso, que é a colocação da lei, para a efetividade da lei, a disciplina precisa ir para o currículo. Não é muito pouco, né, que essa questão seja tratada só no mês de novembro. É muito pouco. Então, tem que ter essa expertise de saber que tem que sentar com o pessoal do currículo, da história, da Secretaria da Educação e fazer esta reivindicação. Lei é para ser cumprida, né? E a igualdade de oportunidade em todos os setores. E essa igualdade, ela só será atingida quando realmente a educação tiver cumprido o seu papel. Porque sem educação, nós não vamos conseguir acessar. Porque é o conhecimento, é a formação, para que a gente possa acessar. Nós não podemos demorar mais quase 500 anos para chegar na maturidade. E aí eu quero parabenizá-los, né? Quando a Marilda fala, nós temos um hino, né? Não é Piracicaba que tem um hino. O negro brasileiro tem um hino. Mas como ele também, né, ainda não tem essa disciplina nos bancos escolares, existe em muitas situações uma dificuldade de identidade, ele não sabe que tem o hino, que é de autoria
do professor Eduardo de Oliveira, com quem eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos. O professor Eduardo foi nos meus 15 anos, em Jaú. E ele vinha aqui na minha casa. Ele é autor do hino, né? Nós temos orgulho de ter o primeiro conselho da comunidade negra do Brasil. Para você ver como é a nossa etnia, né? Nem estou falando de Brasil, estou falando de São Paulo, do pioneirismo de São Paulo, em ter o primeiro Conselho do Negro, em ter a primeira lei do racismo, em ter a primeira lei de combate à intolerância religiosa, movimentos negros organizados. O que falta para a gente avançar? Menos discurso, mais ação, mais atitude. E educação, né? A educação cumprindo seu papel de fato. E aí eu quero aproveitar para parabenizar essa iniciativa, esse trabalho da diretoria de ensino aí da região, né? Que vocês estão fazendo. Porque o antirracismo, ele só será combatido dessa forma, com ações frequentes, contínuas. Só dessa forma nós vamos conseguir, né, chegar lá, construir uma sociedade menos racista, mais humana, mais igualitária, onde o negro não seja visto apenas no 20 de novembro, no dia em que a gente comemora a morte de Zumbi. Porque hoje nós vivemos, o que nós estamos sofrendo hoje é consequência daquele 14 de maio. O racismo que nós enfrentamos hoje é fruto de um 14 de maio. A inferioridade pela qual somos vistos ainda hoje, com tantos negros ilustres e nobres que nós temos, é consequência daquele bendito 14 de maio. Nós precisamos virar essa página, e essa página só será virada com a educação, porque só o conhecimento vai nos libertar, só ele liberta. Só com o conhecimento nós vamos acabar essa abolição, que até então permanece inacabada. Eu acredito na educação. Ela é a força que transforma. Muito bem. Foi uma provocativa que eu lancei para as convidadas e aí eu sabia que tinha muita coisa aí, né? Gostei. Eu só queria terminar aí, adorei as respostas. Tinha como pano de fundo um texto também de um historiador francês, Pierre Nora, que se chama Entre História e Memória, a problemática dos lugares. Quer dizer, e aí quando vocês respondem, essas realidades específicas e que a gente precisa estar com a educação efetiva para construir esta memória. Muitíssimo obrigado, tá? Agora vamos chamar, então, o nosso PCNP, né, o Anderson. Ô, Varley, vou ficar repetindo isso aqui durante todo o ATPC, mas que honra, que privilégio, que oportunidade, que aula, né, que vocês nos proporcionaram. Então eu queria, na verdade, já encaminhando para o encerramento desse ATPC, em nome da Diretoria de Ensino da região de Limeira, agradecer a professora Vânia, agradecer a professora Marilda, professor Varley da nossa rede de ensino, muito obrigado aqui pela
pela contribuição final, de certa forma amarrando tudo que foi conversado durante o nosso ATPC. Agradecer também a Escola Estadual Jardim dos Ipês, o grupo de alunos ali que permitiu com que a gente fizesse a gravação e trouxesse aqui o contexto. Então, gente, eu vou tocar a bola para a Jo, né, mas fica aqui minha gratidão imensa por esse ATPC, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e ouvir um pouquinho do conhecimento que vocês emanaram, né, para a gente nesse ATPC de hoje. Jo? Exatamente, Anderson, foi maravilhoso, fabuloso, gratidão imensa às nossas convidadas, ao nosso convidado, estamos sempre de portas abertas a vocês, sempre, sempre mesmo, estamos aqui e agradecemos imensamente, e lembrando você que está aí em casa nos acompanhando, as redes sociais dessas pessoas maravilhosas que estiveram conosco vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, acompanhar o trabalho deles, vocês vão ter essa oportunidade, tá certo? Lembrando também que também na descrição do vídeo você vai encontrar a lista de presença do dia de hoje, tá? Não esqueça de preencher ali a lista de presença, marcar que acompanhou esse ATPC maravilhoso. E assim finalizamos o nosso ATPC de hoje com muito sucesso, com muita gratidão e até o próximo ATPC aqui conosco na Diretoria de Ensino da região de Limeira. Gratidão imensa.